Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula, Biologia 2 hoje. Hoje nós vamos começar um novo assunto, de biologia. Presta bem atenção, que vai depender daquilo que a gente já veio aprendendo até agora. Primeira lei, segunda lei, dominante, recessivo, gene, alelo, essas coisas tudo que vocês já sabem de letra, tá? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, pleiotropia e interação gênica qualitativa. E epistasia nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Vou dividir essa aula bem direitinho, com calma, para a gente não confundir, não ser muita coisa, certo? Para a gente ficar bem tranquilo. Na aula de hoje nós vamos reconhecer a interação gênica como variações da segunda lei de Mendel, diferenciar a segunda lei, interação e pleiotropia, e identificar os diferentes tipos de interação gênica, tá? Vamos conhecer hoje algumas delas. Vamos começar falando sobre a pleiotropia, gente. Pleiotropia, o que é? Quando a gente viu lá na primeira lei de Mendel e na segunda lei também, a gente viu que cada gene é responsável por uma única característica, né? A gente tinha lá o gene que dava a cor da semente da ervilha, outro gene que dava a textura da semente, se era lisa ou se era rugosa, né? Aí depois a gente juntou as duas características, analisando dois genes separados, né? Lá na segunda lei de Mendel. Mas agora na pleiotropia, o que é uma pleiotropia? É quando um único gene em um único cromossomo determina diferentes características. Por exemplo, pode determinar, um único gene pode determinar a cegueira, uma falha no fígado ou uma falha no coração. Então, isso é chamado de pleiotropia. E onde é que acontece? Por exemplo, uma doença chamada de fenilcetonúria é um caso de pleiotropia. O que é a fenilcetonúria? Olha só, não sei se vocês lembram, mas existe um aminoácido chamado de fenilalanina, né? A fenilalanina, quando a gente ingere ele, né, pela alimentação de proteínas, de carnes, alimentos ricos em proteínas, enfim, né, esses aminoácidos, quando a gente ingere fenilalanina, ele precisa ser convertido em tirosina, em outro tipo de aminoácido. E quem faz essa conversão é a fenilalanina hidroxilase. É uma enzima que faz a hidroxilação desse aminoácido, tá? Mas quando a pessoa sofre uma mutação no gene que codifica para formar essa enzima, a fenilalanina hidroxilase, a pessoa não consegue fazer essa conversão aqui, de fenilalanina em tirosina, certo? Então, quando não tem essa conversão, vai se acumular a fenilalanina e o acúmulo de fenilalanina traz vários problemas para a saúde, né? Então, por exemplo, a pessoa nasce com várias complicações, como a cor da pele, a pessoa tem uma cor da pele bem diferente, né? Pode ter alguns traços de demência, alguma dificuldade cognitiva, tá? Várias outras complicações. E como é que pode ser identificado se a pessoa tem essa mutação? Aquele famoso teste do pezinho. Já ouviram falar? Né? Quando o bebezinho nasce, faz aquele teste do pezinho, faz um furinho lá no calcanhar, que ele não sente nenhuma dor, certo? Pega uma gotinha de sangue, das células do sangue, vai fazer um cariótipo daquele indivíduo, vai ver toda a informação genética dele para saber se tem alguma mutação nesses genes. Então, é um caso de pleiotropia porque um único gene, né, vai ter consequências em diferentes características cognitivas, de cor da pele, cor do olho, certo? Então, a gente tem esse quadro, né, essa forma de segregação, de hereditariedade da fenilcetonúria, tá bom? Então, preste atenção aqui. Uma pessoa, ela pode apenas carregar o alelo que causa a fenilcetonúria, tá? Aqui a gente vai chamar como um alelo recessivo, Rzinho. Então, se a gente tiver pai e mãe heterozigota, eles não vão ser afetados pela doença. Eles vão ser apenas portadores do gene, tá? Eles vão carregar o gene, tá? O alelo recessivo que vai causar a doença. Então, quando a gente cruza dois pais heterozigotos, a gente já conhece as proporções, né? 3 dominantes para 1 recessivo, ou um homozigoto vai ser normal, não vai ser afetado, Rzão. Esses dois aqui, heterozigotos, Rzinho, eles vão ser normais, não vão ser afetados pela fenilcetonúria, mas vão carregar o alelo que causa essa fenilcetonúria, tá? E se o cara for Rzinho, homozigoto recessivo, aí ele é afetado, aí ele é doente, tá bom? Outra característica de
de pleiotropia é a anemia falciforme. Ó, a anemia falciforme é a mutação em um gene, tá? Aqui, ó, que a gente muda o aminoácido glutamina para valina, e esse aminoácido é importante na composição da hemoglobina, aquela proteína que está lá dentro das hemácias. Aí quando a pessoa nasce com a hemoglobina mutante, né, a hemácia toma essa forma aqui, em forma de foice. Por isso que é chamada de anemia falciforme, em forma de foice, tá? Ela fica meio curvada assim, e essas hemácias elas podem se acumular no sangue, causando uma trombose. Lembra que eu falei na aula de circulação, de entupimento dos vasos sanguíneos e tal? Então, um único gene mutado é responsável por diferentes características, né? Se a pessoa não tem uma hemácia saudável, não tem hemoglobina saudável, aí ela não vai transportar oxigênio de forma correta, aí vai causar cansaço, falha metabólica, né? A gente tem vários sintomas aqui, ó, dor de cabeça no osso, articulações, vai causar uma coloração amarelada nos olhos, que é chamada de icterícia, né? Que é o acúmulo do pigmento da hemoglobina no sangue, porque as hemácias vão começar a se destruir, tá? Aí vai causar vários inchaços, inflamações. Então, várias características, né, vão ser determinadas por um único gene. Então, isso é um caso de pleiotropia, certo? Olha só, aqui mostrando, né, como é a segregação, a hereditariedade, semelhante à fenilcetonúria, a anemia falciforme. A pessoa pode ter o traço falcêmico, né, pode ser chamado assim, que ela não é afetada pela anemia falciforme, mas carrega o gene, né, que pode causar. Então, é um indivíduo normal, mas que carrega o gene, chamado de traço falcêmico, tá? Então, aqui, quando for heterozigoto, a pessoa carrega apenas o alelo. Mas se for homozigoto recessivo, aí a pessoa é afetada, tá, com a doença. Então aqui a gente tem diferentes formas de cruzamento, de hereditariedade, tá bom? Vamos falar agora sobre interação gênica. Preste atenção. Ó, falamos sobre pleiotropia, um gene determinando várias características. Agora a gente está falando sobre vários genes que interagem para determinar uma característica. Por isso que o nome é interação gênica. É o contrário da pleiotropia, tá? Então eu tenho dois ou mais genes que vão interagir para formar uma característica, tá bom? Olha só aqui, por exemplo, eu tenho um gene A, que está lá em um par de cromossomo homólogo independente, e outro gene B, que está em outro par de cromossomo homólogo independente. Se eles são genes em cromossomos separados, não são genes ligados no mesmo cromossomo. Lembra que a gente falou de ligação gênica? Eles são cromossomos independentes, então ele tem segregação independente, obedece à segunda lei de Mendel, beleza? Mas aqui a gente tem que analisar os dois genes em conjunto, porque eles precisam ser expressos simultaneamente para ocorrer a característica. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um gene A que determina uma enzima A e um gene B que determina a enzima B. E essas duas enzimas, A e B, são importantes para formar o pigmento vermelho de alguma planta ou de alguma estrutura, certo? Aqui é um exemplo. Então, se o indivíduo ele não apresentar nenhum desses dois genes, ele vai ser incolor, ou seja, vai ser branco, vai ficar com a coloração branca porque não tem cor. Se a pessoa expressar apenas um gene, tá? Ele vai ter o pigmento roxo, porque é apenas um gene que está atuando. Para ele ter o pigmento vermelho, uma única característica, eu preciso dos dois genes A e B interagindo entre si. Então, isso é chamado de interação gênica, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. A gente vai falar primeiro de interação não epistática. O que é epistático ou epistasia? A gente vai ver nas próximas aulas os tipos de interação gênica, porque algumas interações são de inibição. Epistasia quer dizer inibição, de um gene inibe o outro, interage com o outro. Um gene interage com o outro e inibe ele. Mas agora a gente vai falar sobre os tipos de interação gênica não epistática, ou seja, que não ocorre inibição, tá bom? Um exemplo clássico que a gente conhece são as cristas das galinhas, tá? A gente conhece galinha, até dizer que você nunca parou para observar a cabeça das galinhas, mas elas têm diferentes tipos de cristas, né? Elas são classificadas como crista ervilha, crista rosa, crista noz ou crista simples. E cada crista dessa é determinada pela interação de dois genes, o gene R e o gene E, tá? Se for o gene Rzão dominante, ó, se aparecer pelo menos um Rzão dominante, junto com o Ezinho
duplo recessivo, um homozigoto recessivo, essa crista é do tipo rosa. Se aparecer o Ezão dominante com o Rzinho recessivo, né, aí vai ser do tipo ervilha. Ó, Rzão rosa, Ezinho ervilha. Se aparecer os dois dominantes, Rzão, aí fica os dois juntos. Aí tu lembra de nós dois juntos. É legalzinho, é bonzinho, tá? Então, ó, crista do tipo nós, tá? Então, Rzão com Ezão. E quando não tiver nenhum dominante, for Rzinho, Ezinho, é da crista simples. Então, tu tá vendo que dois genes interagem entre si, dependendo de qual que for expresso, recessivo ou dominante, interagindo entre si para determinar uma característica, o tipo de crista, tá? A gente tá falando da característica da crista do galo, tá bom? Ou da galinha. Enfim, então, olha só, quando a gente tem aqueles cruzamentos de segunda lei, lembra que eles estão em cromossomos independentes, tem segregação independente, segunda lei. Então, a gente tem aqueles mesmos cruzamentos. Ó, se eu cruzar um puro, né, dominante, Rzão, Ezão, que aqui é do tipo nós, os dois juntos, né, e simples, puro recessivo, a gente tem 100% de heterozigoto, que vai ser caracterizado como nós. E se a gente pegar esses heterozigotos e cruzarem entre si, ó, dois nós heterozigotos, aí a gente tem aquele quadro de Punnett com a proporção 9:3:3:1, né, igual à segunda lei de Mendel. Beleza, gente? Outro exemplo de interação não epistática é a plumagem de periquitos, ou dos periquitos australianos. Esses periquitos, eles têm a coloração... Deixa eu só corrigir a imagem rapidinho aqui, que ficou sobreposta aqui, tá? Agora sim, vamos continuar. Olha só, aqui na plumagem, na cor da plumagem dos periquitos australianos, eles dependem de dois genes interagindo entre si. A gente tem o gene A e o gene B. O gene A, ele codifica a melanina, que é uma proteína que vai dar a coloração da pena, né? E o gene B caracteriza a produção da psitacina, que é uma proteína que vai dar uma coloração específica nessas aves, tá? Então, se o indivíduo ele apresenta o gene dominante, Azão, ele vai determinar a expressão de melanina, que tem uma coloração azul nesses periquitos australianos, tá? Quando for recessivo, a ausência de melanina, então a pessoa não vai expressar a cor azul. Se expressar o gene Bzão dominante para a psitacina, pigmento amarelo psitacina, então tem a coloração amarela. E se tiver o recessivo Bzinho, é ausência de pigmento de psitacina, então não tem coloração amarela. Então se a pessoa for Azinho, Bzinho, é branco, né? Olha só como tem a organização da plumagem. Ó. Se ele for duplo dominante, ó, Azão e Bzão, pode ser, né, duplo homozigoto dominante ou heterozigoto, né, ele vai ter tanto a codificação para melanina como psitacina. Quando ele apresentar melanina azul e psitacina amarelo, ele tem aquela coloração verde, né, aquele periquito bem característico. Se o indivíduo ele expressar apenas a melanina, né, o Azão e o B para a psitacina for recessivo, então ele não tem a coloração amarela, então ele fica só azul, aquele periquito azul. Se for o contrário, se ele expressar apenas a psitacina amarelo e a ausência de melanina, for Azinho, recessivo para melanina, ele apresenta apenas o amarelo, é o periquito amarelo. E se ele for homozigoto recessivo, não vai expressar nenhuma coloração. Tá bom? Então, ele é aquele periquito branquinho. Beleza, gente? Olha só, quando a gente fizer aqueles cruzamentos, tem a mesma proporção de segunda lei de Mendel. Se a gente cruzar aqui, ó, periquitos verdes, né? Heterozigotos, a gente vai ter 9 verdes para 3 azuis, para 3 amarelos, para 1 branco, tá? 9:3:3:1, mesma proporção de segunda lei de Mendel, beleza? Só para a gente entender que são dois genes, gene A, que está em um cromossomo, determina melanina, e gene B, em outro cromossomo, determina psitacina. Então, os dois precisam interagir para determinar uma única característica, que é a coloração da plumagem desses periquitos, tá bom? E para a gente finalizar, eu deixo essa questão aí para vocês de interação gênica, para vocês pensarem um pouquinho, e no nosso Tira Dúvida a gente resolve elas, beleza? Pausa aí o vídeo, tira um print, que a gente resolve elas. E vocês podem ver lá no capítulo de vocês, nas páginas finais, página 423 a 425, pegar apenas as questões referentes à pleiotropia e interação gênica não epistática, tá? De plumagem, de periquitos, de crista de galinha, tá? Fenilalanina, fenilcetonúria, tá? Anemia falciforme.
podem resolver, que depois, na próxima aula, vou dar continuidade falando das interações epistáticas de inibição para a gente fechar esse capítulo, beleza? Então, ficamos por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Falou!